Estamos de volta! E aí, turminha? Tudo bem com vocês? Professor Anderson Baciotti chegando, ajeitando aqui para mais um vídeo, nosso canalzinho improvisado. Vou tentar acertar aqui, fica um pouco meio torto, mas daqui a pouco eu vou para o cantinho da tela e não atrapalha vocês, tá? Fazendo só a introdução, então, nós vamos fazer a correção da prova de PEB 1, que foi agora de fevereiro, e nela nós vamos chegar à seguinte conclusão. Muitas questões que caíram nela agora caíram para PEB 2 em janeiro. Turminha, vocês vão ver com os seus próprios olhos, tá? Muitas questões. Ou seja, olha a importância da gente analisar essas questões. É rico, tá? Então, com calma, vamos analisar a de PEB 1 agora, que pode ser que em março apareça para gente de PEB 2, ou a nossa de PEB 2 aparece para eles, enfim. É o arcabouço que a gente tem que montar, beleza? Pega o seu caderno, faça suas anotações, porque vale a pena, tá bom? Então vamos lá. Vou jogar o material aqui para o cantinho, vamos ver se vai estar ok aqui. Já estou no cantinho e agora eu vou desenhando e rabiscando aqui com vocês. Então, eu já disse no vídeo passado, né? Então, o vídeo anterior a gente fez a correção de PEB 2 de fevereiro. Hoje nós vamos fazer aqui a correção de PEB 1. E aqui nós estamos falando da prova de fevereiro, ok? Fevereiro. No vídeo anterior deixei um material, um link das provas da VUNESP para poder pegar questões de vestibular da parte específica, porque o pessoal está reclamando demais que a VUNESP está pegando muito pesado na parte específica, tá? De biologia, estou contente com o nível da prova de biologia, porque é o que a gente realmente ensina para os alunos, tá? E é o que nós, professores de biologia, temos que dominar, tá? Então foi uma prova bem bacana, uma prova caiu de escorpião, reprodução de escorpião, caiu sobre os anelídeos, enfim, foi uma prova linda. Eu sou fã de carteirinha das provas de biologia que a VUNESP vem fazendo, tá? E se ela fugir do eixo, eu vou comentar aqui no canal. Então, se tem algum colega aí que fez de biologia e tá achando que tá muito fora, eu solicito que faça aí um estudo nas questões de vestibular da VUNESP, tá? Que é bem a mesma linguagem ali, tá bom? Então a gente tem que dominar isso. Para as demais disciplinas, falo o mesmo, tá? Primeira prova de janeiro, eu fiz 52 pontos, então não tenho vergonha de falar para os colegas, né? Eu fiz 52 pontos. E na segunda prova, que foi de fevereiro, falei no finalzinho do vídeo passado, né? Segurei vocês o vídeo inteiro, e no finalzinho eu falei que eu fiz 50. Então eu fui muito mal na parte pedagógica, tá? Na parte pedagógica eu errei 5, então eu acertei só 15. Caiu meu rendimento na parte pedagógica, caiu bem. E de biologia eu errei 5, tá? Então deu um total aí de uma penalização de 10 questões. Então eu fiquei com 50. Tá bom? Para mim tá bom, né? Pro tanto que eu estou tendo tempo de estudar, eu acho que tá razoável e estou batendo as minhas metas que eu precisava ali de 42 para essa prova, e vamos que vamos, tá bom? Prova de PEB 1. Quais são as minhas impressões? Parte pedagógica.
mesmo nível da de PEB 2, só que muitas questões eles pegaram de PEB 2, então quem viu o vídeo das correções de PEB 2 conseguiu acertar pelo menos 3 a 4 questões aqui, hein? Pelo menos 3 a 4 questões, tá? E aí a gente vai apontando ali, tá bom? Que mais? A parte específica aqui da parte pedagógica, a parte específica de PEB 1, tá? De boa também, tá? Fiz aqui uma leitura bem de boa. Caiu Paulo Freire, que faz parte da leitura obrigatória deles, Pedagogia do Oprimido. Caiu Délia Lerner, né, que é a parte de alfabetização. Enfim, gostei bastante também da prova de PEB 1. Claro que você tem que ter ali o seu tempo de estudo, né, as suas leituras e por aí vai. Mas é bem o arcabouço teórico de PEB 1 que estuda na faculdade e tal. Não vi nada de absurdo ali, tá? E tudo coisinhas conceituais, né? Não tem nem muito textão nas alternativas. Então, fica aí os meus apontamentos para a gente ver como que a gente está enquanto professor, tá bom? Agora, de matemática, língua portuguesa, ciências, química, física, arte, esse eu não peguei, né, para analisar porque eu não tive tempo, tá bom? Mas, segundo os meus amigos, estava muito difícil, extremamente difícil, num nível fora do comum, tá? Essa foi a colocação deles, de alguns colegas que eu encontrei aí para discutir, tá bom? Então, não tem jeito, turma, tem que estudar, beleza? Então vamos lá, conhecimentos gerais aqui, a nossa parte pedagógica, e a gente vai começar então, e vamos lá. Vamos ver se está tudo certinho, o sonzinho para vocês aqui, deixa eu só dar uma analisada, ok? E já estamos lá, maravilha. Então vamos lá. Questão número 1. O Brasil é um estado juridicamente laico, o que se estende às instituições educacionais públicas do país. Nesse contexto, assinale a alternativa correta quanto ao ensino religioso, conforme estabelecido no artigo 210 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Né? Brinquei bastante, puxando a orelha de vocês lá atrás, na aula passada, né? Que o aluno ele se desespera. Ai, o artigo 210. Ai, tem que memorizar? Gente, você tem que fazer a leitura. Você fazendo a leitura, você sabe se a alternativa é absurdo ou não, tá? Como diz a número 1 aqui, ó. Olha lá. Então tá falando do ensino religioso. O ensino religioso será disciplina obrigatória em todas as escolas públicas do país, sendo sua orientação condizente com a religião prevalecente em cada localidade. Meu, você marcar uma alternativa dessa aqui, é porque você não leu, né? E até porque isso aqui, ó, é um absurdo atrás do outro que está escrito ali. Então não tem como você marcar uma alternativa dessa. Olha B, ó. O ensino religioso de matrícula facultativa, então faz se quer, constituirá disciplina nos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. É isso aqui que está na lei. É isso aqui que está. Desse jeitinho. Então a VUNESP vai pôr a letra da lei. Olha a C. É vetado o ensino religioso nas escolas públicas? É proibido o ensino religioso? Não é. Ainda que a liberdade de crença seja inviolável, serão vetadas manifestações religiosas no interior das escolas? Não tem isso aqui na Constituição. A oferta do ensino religioso nas instituições educacionais do Estado apenas será validada mediante autorização das respectivas associações de pais e mestres? Não tem isso também. Então tá aqui, ó. Tá?
Então fiquem atentos, porque esse artigo aqui não caiu para PEB 2. Então pode ser que caia. Ensino religioso de matrícula facultativa. Constituirá disciplina nos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Isso aqui caiu nos nossos exercícios, quando a gente estudou lá atrás, nas primeiras aulas, né? Caiu em exercício nosso. Questão número 2. Olha lá, questão número 2. Aí o aluno entra em desespero. Por quê, professor? Porque vai falar, ó, artigo 2. Ah, eu tenho que decorar. Não. Do Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece definições quanto ao público-alvo considerado no documento. Opa, quem que é considerado no público-alvo? Crianças e adolescentes. E aí tem as idades deles que está falando lá. Seu parágrafo único determina uma exceção ao escopo regular do Estatuto, prevendo sua aplicação excepcional nos casos expressos em lei. Então, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente está lá, né, que é considerado criança de 0 a 12 anos incompletos, né, e adolescente de 12 a 18. É isso que está lá. E tem um parágrafo único, que é aquele que a gente estudou em aula, que são os casos excepcionais. Por exemplo, quando ele vai preso e vai para a Fundação Casa, que a gente falou, ele fica até 21 anos, né? Até ali ele é considerado adolescente, né? Então eu cito como exemplo, se o adolescente sofreu um ato infracional, fez um ato infracional, com 17 anos, 11 meses e 29 dias, aí ele vai preso, ele vai para a Fundação Casa, né? Ele pode ficar no máximo 3 anos lá dentro, né? Então ele vai ficar 18, vai ficar até os 19, 20 e 21. Até o máximo que ele pode ficar, que é o que está no ECA, né? Então vamos ver aqui, ó. Nos casos expressos em lei, os bebês de 0 e 2 anos de idade, não tem isso aqui falando especificamente no ECA. Desculpa. As pessoas que comprovem incapacidade civil, criança e adolescente apátrida ou refugiado, pessoa entre 18 e 21 anos de idade, é essa. Os nascituros em qualquer fase de gestação, não, tá lá. Turma, aqui, ó, lindo. O povo tá brigando com a VUNESP. Olha aqui, ó, artigo 2, segundo artigo, no comecinho, né? Claro que a gente tem que ler o máximo possível, mas tá pegando no comecinho. Então assim, aí ó. Questão 3. O artigo 60A da LDB define como educação bilíngue, ó que legal, bilíngue, de surdos na modalidade de educação escolar oferecida em Libras, como primeira língua, e em português escrito como segunda língua. Tá lá, tá escrito assim. O parágrafo 2º do referido artigo refere-se à oferta de educação bilíngue de surdos. Deve. O que ela deve? Realizar-se sob a competência exclusiva de escolas bilíngues. Olha, turma, já ensinei vocês, né? Não dominou, mas tem uma palavra que é exclusiva, negativa ou dando ênfase em determinado lugar, tá errado, né? É claro que essa letra A não está escrito na lei, né? Mas na dúvida você vai excluindo. Ser obrigatória no ensino médio, sendo facultativa na educação infantil. Ah, então vai para um, o bilíngue, e exclui o outro? Não. Ter início ao 0 ano na educação infantil e se estender ao longo da vida. Essa tá boa. Substituir o conteúdo previsto da base comum, substituir a BNCC? Não. Ser obrigatório ao ensino fundamental, sendo facultativo na educação infantil e no ensino médio? Então vai para um e não vai para o outro?
Olha como tá tranquilo, turma, ó. Olha a legislação. E se estender ao longo da vida. É isso que tá lá, né? É isso que tá lá na LDB. Lindona. E vamos lá, ó. E a VUNESP, o examinador, né, tendo que ter criatividade para tentar manter o mesmo padrão, PEB 1, PEB 2, e depois eu vou corrigir a de diretor e supervisor para vocês. Não deixem de acompanhar e anotar, porque vai cair na nossa prova, escuta só. Em conformidade com a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, promulgada pelo Decreto 6949 de 2009, é correto afirmar que produtos, ambientes, programas e serviços concedidos sobre o conceito de desenho universal caiu na nossa prova, caiu na primeira prova nossa. Na nossa prova, a alternativa era desenho universal. Aqui ele está dando aqui, ó, a perguntinha sobre o desenho universal, né? O que é? O conceito que possibilita o uso na maior medida possível por todas as pessoas sem necessidade de adaptação ou projeto específico. Ah lá, letra E, que é o que a gente discutiu. Então, por exemplo, o carro automático. Eu uso sempre esse exemplo. O carro automático. Ele veio como um desenho universal. Por quê? Ele vai servir para quem tem algum problema, né, físico ali, não consegue engatar a marcha do carro, e para uma pessoa que não tem problema físico, tá? Então ela é para todos. Então vai possibilitar o uso na maior medida possível por todas as pessoas sem necessidade de adaptação ou projeto específico. Tá aí, turma. Ó. Então agora a gente vai ficando forte. A gente não pode perder essas questões, ó. Por quê? Tá tendo na aula. Agora, você tem que ver a qualidade que você está assistindo os vídeos também, né? Então vamos lá. Questão número 5. Cadê minha canetinha? Sumiu minha canetinha. Ah, apareceu aqui, ó. Tem hora que ela some, é difícil achá-la. Questão número 5. O artigo 7º, artigo 7 da resolução prevê a inserção do conhecimento concernentes à educação em direitos humanos. Opa! Direitos humanos. Na organização dos currículos da educação básica e da educação superior. Uma escola na rede estadual decidiu realizar essa inserção como um conteúdo específico de uma das disciplinas já existentes no seu currículo escolar. De acordo com o que prevê o referido artigo, esta ação é. E aí, posso fazer isso? Posso inserir, né, dentro de um conteúdo específico? Posso, está escrito lá, eu posso inserir, inclusive de forma transversal, como disciplina, vale tudo, tá? Então ele está correto, desde que conduza por professor especialista formalmente habilitado no tema? Não, não tem essa condição lá, tá? É correta, sendo prevista como uma das formas de inserção curricular do tema. Tá lindo essa, hein? Guarda ela. Incorreta? Não. Correto. Correto, sendo a única forma prevista de inserção? Não, não é a única. Ó, turminha. Entendeu? Única, exclusiva, né? Somente. Não, tem pegadinha. Incorreta? Não, não está incorreto. Então, tá aqui, ó, letra B. Eu posso inserir como uma disciplina, eu posso fazer de forma transversal em todas as outras modalidades. E ó, marcou e corre pro abraço. Letra B de bola, ó. Corretinha, sendo prevista como uma forma
de inserção curricular do tema. Vamos atentos, turma. Vigilante contra o inimigo. Questão 6. Entre os princípios e as diretrizes, princípio e diretriz é o que mais cai. Do que será? Que devem reger a política migratória. Olha lá, lei de migração. Conforme o artigo 3º, caiu pra gente. Está o acesso do migrante a serviços, programas e benefícios sociais, bem públicos, educação, assistência jurídica integral, trabalho, moradia, serviço bancário e seguridade social. Caiu na primeira prova! Fica quietinho para a VUNESP não nos ouvir, que a gente está analisando tudo. Ninguém está fazendo isso. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Então, está o acesso igualitário e livre? Parece que eu li isso, professor. Vamos na B. Prioritário e facilitado? Não. Circunscrito e excepcional? Não. Especial e meritório? Nem sei o que é meritório. Vou marcar o que eu não sei? Tá fora. Eletivo e qualificado? Também não. Então tá lá, ele é igualitário e livre para todos os migrantes que vierem para cá, como uma forma de assistência para eles vão ter todos os benefícios como um brasileiro. Vai ter direito à educação, seguridade social, serviço bancário, tudo, tá? Então tá aí, a 6, letra A. Questão número 7. Vamos lá, turminha. Vocês estão vendo? Análise de VUNESP. Nós vamos evoluindo cada vez mais. O artigo 2º da Resolução 1 de 2004, que institui diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais. Aquele curtinho, prof. Uma página que nós fizemos a leitura. E para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, declara como meta dessas diretrizes promover a educação de cidadãos atuantes e conscientes. Caiu na nossa prova, cara! Nossa Senhora! No seio da sociedade multicultural e pluriétnica do Brasil. Rumo à construção de nação democrática. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna. Bora lá na 7. Definindo um currículo específico para as populações afrodescendentes? Tá louco? Vai excluir? Não. Promovendo a supremacia das raízes africanas da população? Que isso? Não existe isso lá não. Buscando relações étnico-sociais positivas? Essa tá boa. Definindo instrumentos de avaliação a partir das especificidades raciais? Tá doido? Instituindo cotas afirmativas na educação básica? Tá fora. A gente vem com letra C, buscando relações étnico-sociais positivas. Essa é a ideia, é inserir a cultura étnico-racial de forma transversal dentro do nosso currículo. Questão número 8 chegando. Opa, que peninha aqui, não vai caber. Eu vou dar uma diminuidica de nada aqui, Pronto. Peço desculpa para vocês, mas é só para poder ficar bem tranquilo aqui, Vamos lá. 8. O decreto 55588, eu já sei de cabeça esse. Esse aqui é do transexual. Dispõe sobre o tratamento nominal das pessoas transexuais e travestis nos órgãos públicos e dá providência correlata.
Por que eu sei de cabeça? Porque eu decorei. Porque no concurso caiu o número do decreto e você tinha que saber do que se tratava, né? Uma questão, olha, só de decorar o número do decreto. Assinale a alternativa que contém uma asserção correta a partir das considerações que embasam o documento. Então, o que fala? Letra A. Toda pessoa tem o direito ao tratamento correspondente ao seu sexo biológico, independentemente do gênero atribuído. Tem isso aqui no documento? Não, não tem. Tá? Pode até ser que essa frase aqui esteja correta, né? Mas não tem no documento. Eu vou marcar ela? Não. B. No interior dos órgãos públicos estaduais, toda e qualquer pessoa deverá tratar a pessoa transexual ou travesti pelo prenome adotado do seu registro civil. Tá fora, né? Não é todas. Não é todas. Inclusive, a gente viu na correção da prova de PEB 2, né? Que o aluno, ele não quer chamar, ele não chama. Ele não é obrigado. Nós, servidores, somos obrigados. O aluno não é. Você está vendo como é que é? Claro que vale a conscientização nossa, né? Mas, então não é toda, tá bom? Os direitos da diversidade sexual garantem sigilo e discrição das interações verbais, sendo por isso restritos aos atos escritos. Não, né? Ele vai escolher o prenome e todo mundo vai chamar ele pelo prenome que ele indicar. Então tá fora. D. A proteção dos direitos da diversidade sexual, que são direitos humanos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, requer ações efetivas do Estado. Essa tá boa, essa tá lá. Tá desse jeitinho lá. E E. Transsexuais e travestis possuem orientação sexual homoafetiva, nossa, sendo-lhes garantida a identidade de gênero congênita. Nossa, não tem nada disso lá. Então a gente fica com a letra D de dado. Ah lá. Então esse decreto, ele visa a proteção dos direitos e diversidade sexual, que são direitos humanos da comunidade LGBT, tá lá, que requer ações efetivas do Estado. Tá certo? Lindo, garoto! Ó, muita atenção, que vai cair para PEB 2 também isso, hein? Então, fiquem atentos aí. Olha, turminha, eu diminuí aqui e deu certinho, hein, ó. Vamos lá, ó. Guerreiros e guerreiras. Tá cansadinho aí? Para um pouquinho, toma uma água, né? O vídeo vai ficar um pouquinho extenso, mas é um vídeo riquíssimo, né? Porque esse vídeo aqui é a análise dos erros, análise das provas. Então aqui é enriquecedor o momento, tá? Lembrando que eu vou estar lançando os vídeos aí, uns 2 por semana, tá? Então lancei já o de PEB 2, que é o meu, né? Então lancei ele primeiro para a galera. Agora estou fazendo PEB 1, a pedido dos alunos também, que eu vou lançar, acredito que no sábado vai estar aparecendo para vocês. Já vou deixar gravado o de diretor. Na próxima semana lanço lá para segunda ou terça-feira, tá? E depois o de supervisor lá para o final de semana também, aí no sábado ou no domingo, tá? Então fiquem atentos, porque vai enriquecer o nosso momento agora, tá? Depois eu volto com as aulas propriamente ditas e com os simulados propriamente ditos, tá? Eu acredito que eu vou retomar um pouquinho de algumas aulas de legislação, tá? Pegar o comecinho aí dos artigos, até porque a VUNESP está sendo uma mãe para nós, tá pegando ali o comecinho dos artigos, então nós vamos dar uma ênfase neles, com certeza, e voar, vamos voar, turma, vamos voar. Eu vou tentar fazer uma leitura de lei com vocês, porque nem tanto fazer exercício de lei, mas fazer a leitura da lei, porque eu estou vendo que tem gente que não está tendo tempo de ler. Então, pelo menos ali assistindo o vídeo, vai talvez entrar num momento ou outro, entra na cabeça, tá? Porque às vezes a gente quer ficar fazendo tanto exercício de lei, mas se você não leu, não adianta. Então,
eu vou bolar alguma coisa desse tipo, tá? É cansativo eu fazer a leitura da lei, mas para vocês eu vou me desdobrar, tá bom? Meu foco é ajudar vocês. Vamos lá, turminha, questão número 9. A equipe pedagógica de uma escola da rede estadual de São Paulo está empenhada em desenvolver estratégias alinhadas ao Plano Estadual da Educação. Para tanto, foram formadas comissões responsáveis por cada meta descrita no plano. Lembrando que eu fiz a aula com os 21 metas, né? Em plena conformidade com suas estratégias traçadas no documento, o grupo responsável pela meta 2. Meta 2, meta 2. Vamos lá. Relacionada à universalização do ensino fundamental de 9 anos, entendeu ser procedente. O que vai ser procedente aqui? Então, meta 2, universalização do ensino fundamental de 9 anos, entendeu ser procedente. O esforço da unificação do trabalho pedagógico de modo a progressivamente extinguir práticas que demonstrem flexibilização? Então, não vai flexibilizar mais nada? O ensino vai ser rígido? Claro que não, né, professor? Então, joga fora essa. B. A extinção do monitoramento por parte da escola. Opa. Como assim? Se a gente vive períodos de monitorar tudo, monitorar nossas práticas, tá fora? A transferência de atividade cultural para espaços comunitários, reservando os espaços escolares para atividade estritamente curricular? Não tem isso no documento. Redução de horas destinadas ao esporte na grade curricular, a fim de convertê-las em período de reforço escolar? Não tem isso no documento. Não tem isso. Quando que vai acontecer isso na escola? Olha aí. Adequação do calendário escolar, de acordo com a realidade local, a identidade cultural e as condições climáticas da região. Isso aqui tem até na LDB. Né? Que a gente faz adequação do calendário escolar de acordo com a realidade local. Se é uma escola do sítio, que vai ter colheita naquele período, e o aluno vai faltar, é possível parar? Né? Porque é de acordo com a realidade local, com a identidade cultural e as condições climáticas. Vamos pensar no Rio Grande do Sul. Vai ter uma neve, né? Vai ter um período de neve. Como é que os alunos vão lá? Não vai. Vão faltar. Então, naquele período de nevasca, vamos dizer assim, pararia o estudo, ficaria em férias e volta mais para frente. Então, seria mais ou menos isso. Tá? Essa é a discussão. Tá bom, turminha? E vamos lá. Ó. Questão número 10. Do que será que se trata? 10. De acordo com a política de educação especial, do Estado de São Paulo, no contexto da educação especial efetivada no interior da escola, o responsável pela elaboração do plano de atendimento individualizado, que é o PAI, né? Plano de atendimento individualizado. Então, o aluno ele tem direito a ter esse plano, né? Para que a equipe toda conheça o estudante. Então, quem que vai fazer isso? Né? Quem que é responsável pela elaboração? Letra A, o professor especializado da rede educacional de ensino? Sim, é ele. Ele é o professor que domina, ele é o que vai fazer. Né? E aí no relatório vai ter a deficiência, a dificuldade, tudo do aluno nesse relatório, para que possa ser compartilhado com toda a equipe, com o professor de biologia, com o professor de química, de física, e o que cada um pode complementar e ajudar.
Profissional de saúde que acompanha o aluno? Não, não é ele que faz. Coordenador pedagógico? Não. Coordenador pedagógico vai orientar o professor a fazer e cobrar os prazos. Familiar ou responsável com vínculo direto? Não é a família que faz. Profissional de apoio escolar que acompanha o aluno? Não é ele que faz. É o professor especializado da rede estadual. Tá bom? E se for no município, obviamente, vai ser o professor especializado da rede municipal. Tá? E se for do federal, o do âmbito federal. Tudo bem? Questão número 11. Ó, estamos chegando na metade já. Ó. Ao apresentar seus fundamentos pedagógicos, o currículo paulista faz menção à forte presença da tecnologia na vida contemporânea. Está aqui o comando da pergunta. Ó. Nesse contexto, o documento considera que o papel da escola consiste em, letra A, iniciar a abordagem das tecnologias a partir dos anos finais do ensino fundamental, a fim de preservar as crianças menores da exposição excessiva? Não. O aluno está chegando para a gente já dominando as redes sociais, né? Os joguinhos. O aluno já está chegando de casa. Incentivar o uso de dispositivos desde a educação infantil, a fim de garantir a formação efetiva de cidadãos nativos digitais. Não é eu incentivar que eu vou formar efetivo cidadão nativo digital. Ele já é nativo digital porque ele nasceu na era da informação e tecnologia. C. Manter a ênfase estrita na alfabetização convencional, com base na distância ética necessária diante da cultura digital. Tá fora. Concentrar a temática em um componente curricular específico. Tá fora. Nada disso, é tudo integrado, né? Inserir de maneira eficaz os estudantes nas diferentes etapas de ensino, nas mais diferentes culturas requeridas pela sociedade do conhecimento. Tá aqui, ó. Letra E. Ó lá. Então nós vamos inserir de maneira eficaz os estudantes das diferentes etapas de ensino, desde da etapa, né, da educação infantil, que vai contemplar ali etapa 1, etapa 2, e vir para o ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e ensino médio, as diferentes culturas requeridas pela sociedade do conhecimento. Então, temos que trabalhar isso com eles. Então, ó, vejo que está caminhando de PEB 1 tranquilo. Como foi a nossa. Claro que chegou ali no Lemov, foi aonde, comigo, vocês viram, a porca torceu o rabo. Foi difícil, né? 12. De acordo com o documento do MEC intitulado Conselhos Escolares, Democratização da Escola e Construção da Cidadania, o Conselho Escolar deve contar com um membro nato, que atua como coordenador na execução das deliberações do colegiado e como articulador das ações de todos. Então ele vai ser articulador das ações, visando a efetivação do projeto pedagógico na construção do trabalho educativo. Trata-se de quem? Quem que vai ser esse articulador, né? Porque pensa, no começo do ano, troca os professores da escola, tem que fazer um novo conselho, né? E aí vai ter esse articulador que vai trocar os nomes, que vai colocar na ata e vai assinar. Ele vai fazer o chamamento, ele vai colocar pais de alunos que não estavam na escola, por exemplo,
Ou vai trocar algum membro que pediu para sair? Quem que vai ser esse articulador e que ele praticamente, teoricamente, ele nunca sai da escola? O diretor. O diretor. Olha lá. O diretor da escola. Tá? E não é ele que manda em nada não, que é democrático. Ele é apenas o articulador, né? Quem manda é o conselho é soberano, o conselho é democrático, o conselho é todo mundo, é diretor, professor, membros da comunidade, né? O pessoal da limpeza da escola, os professores, os pais de alunos e os alunos também. Belezinha? Linda questão, hein? Linda questão. Ei, VUNESP, eu tiro o chapéu para ela. Olha a 13. Olha a 13 e não vou fazer a leitura ainda. Olha as alternativas. Quem fez a primeira correção de PEB 2 comigo já vai estar gritando em casa, né? Que eu falei o conceito em aula, caiu na nossa prova, fizemos a correção. Então, se um PEB 1 errou essa daqui, ele também comeu bronha em não ter assistido os nossos vídeos, né? Olha lá. Leia o excerto a seguir adaptado de Azambuja e Silva. Nesse contexto de acelerada renovação das tecnologias das inteligências baseadas nas inteligências artificiais, os processos de alfabetização se transformam radicalmente. Vivemos assim uma época em que os próprios educadores, outrora plenamente alfabetizados, precisam estar permanentemente em processo de alfabetização. Claro, né? A gente precisa estar aprendendo dia após dia. Na medida em que as tecnologias da inteligência e da cultura se desenvolvem em uma velocidade cada vez maior, é preciso que os educadores estejam constantemente se atualizando do ponto de vista do domínio das novas tecnologias intelectuais e culturais. Os autores designam o processo aí descrito utilizando especificamente o termo 13 letra A. Tecnotização, professor! Isso! Ctrl C, Ctrl V da nossa prova passada. Tá aí, ó. 14, vem ela, com força. Vamos lá. Menezes em Carvalho et al. Discute o que chama de efeito escola sobre o desempenho dos estudantes. Caiu na nossa também. A partir dos argumentos tecidos pelo autor, assinale a alternativa correta. Então tem que prestar atenção porque às vezes ele pede a incorreta, que é a correta. As variáveis que menos impactam no desempenho escolar são as características familiares. Pelo amor de Deus. Olha lá. Que menos impactam? Não. Que mais impactam, né? A galera da periferia que mais sofre. Às vezes chega sem comer, não aprende, enfim. Tá, turminha? Ó. Um importante impacto no desempenho escolar é o número de horas que o aluno permanece na escola, sendo possível concluir que o tempo faz a diferença. Então aqui, ó, tá boa, né? Realmente, né? É um impacto no desempenho escolar o número de horas que o aluno permanece na escola, que ele fica longe da rua. Então, teoricamente, né? A gente sabe que esse tempo faz a diferença. Agora, não que nós concordemos com isso, né? Mas é o que o autor ele fala. É o que os teóricos abordam. Tanto que é por isso que surgiu a PEI, turma. Tanto que é por isso que surgiu a PEI, né? Só que a gente vê que a coisa não está bem assim no momento, né? Então a gente vê, por exemplo, muitas PEIs que estão com nota menor que as de ensino regular, que é o caso na minha diretoria de ensino que a gente vê
que os nossos alunos do regular, em algumas situações ali, tá superior a muitas PEIs, tá? Então a gente não pode jogar 880. Porém, é o que o autor fala, e o autor fala isso. Mas vamos ver as outras. O impacto do efeito escola é maior do que se imagina, sendo praticamente a única dimensão responsável pelo desempenho dos alunos. Opa, nenhum autor vai falar isso. Única, exclusiva, somente, tá fora. A quantidade de alunos por classe e a existência de computadores na escola são atualmente as variáveis mais importantes para a ampliação do efeito escola. Se fosse assim, então, né, a escola que tem computador e tal vai sobressair a outra? Não, muitas vezes a outra que às vezes não tem, mas é uma escola bem trabalhadinha, supera. Então, não é o que o autor fala. O impacto do efeito escola é muito mais significativo no curto prazo do que no longo prazo, devendo por isso ser avaliado de forma constante. Aqui é o contrário, tá? Então é a longo prazo. Então, e se não me falha a memória, isso aqui caiu na nossa de PEB 2 na prova 1, tá bom? Então, ó, aqui, ó, letra B. Um importante impacto no desempenho escolar é o número de horas que o aluno permanece na escola, sendo possível concluir que o tempo faz a diferença. Eu não concordo, professor. Não tem problema que você não concorda. Eu também não concordo, ok? Porém, é o que os autores dizem, tá bom? Então, bora pra lá. É igual o caso... É igual o que eu sempre discuto com vários amigos na escola, o famoso caso de 5, 6 aulas de português, 5, 6 aulas de matemática e 2 aulinhas de biologia, né? É o que eu discuto. Se você pega a nota de um aluno de matemática, qualquer situação, Saresp, Saeb, e no Saresp, né, ou no Provão Paulista, quando tem a biologia, se você for fazer ali uma média, né, teoricamente, a matemática que tem o triplo de aula, então teoricamente nós teríamos que ter um triplo de nota superior à biologia. E não é bem assim. A realidade não é bem assim. Ou seja, né, eu acredito que futuramente eles vão parar para pensar sobre isso. É a mesma história do ir à academia. Eu coloco essa analogia sempre. Eu vou à academia, eu quero ficar com o bíceps forte, né? Eu vou ficar treinando só bíceps? Não, eu não posso fazer isso, porque o meu músculo precisa de um período de recuperação. Então eu preciso trabalhar o meu corpo todo. Enquanto eu estou trabalhando um outro músculo, o bíceps está descansando. Então a gente precisa trabalhar a musculatura do corpo de forma equânime, de forma igualitária, né? Então fica aí a sugestão, né? Quem sabe um dia aí alguns dos nossos governantes, né, escutar uma aula dessa, para pensar, né? Às vezes não é interessante entuchar 5, 6 aulas de matemática, porque o aluno fica enfadado, o aluno fica irritado, né? Enquanto que as outras disciplinas ficam com menos, né? Até porque eu, em biologia, trabalho muito a matemática, trabalho muito a língua portuguesa de forma transversal, né? E acredito que todos os colegas fazem isso também, tá? Então, seria interessante fazer um estudo desse em algumas escolas, né? Mas fica aí a minha reflexão. Desculpa por estar entrando nesse quesito aí. Mas vamos lá. Questão 15. SECOM. Afirmam que a violência começa quando há ruptura do equilíbrio e do diálogo. Ó, casando com a prova de PEB 2, né?
Nessa perspectiva, a partir do que os autores discutem sobre as causas da violência na escola, é correto afirmar o quê? As causas internas da violência na escola são independentes das causas externas, não necessariamente, né? Às vezes o problema vem lá de fora para dentro e a gente tem que resolver, sendo as primeiras o foco de atuação dos membros da instituição escolar. Os fatores externos são determinantes, de modo que é impossível construir uma escola pacífica. Opa, ó, impossível não é uma palavra muito forte, tá? As causas internas da violência escolar devem-se aos conflitos interpessoais, enquanto que as causas externas referem-se à dimensão curricular e à gestão escolar. Não, as causas externas podem ser do contexto familiar, por exemplo, e não do currículo e da gestão da escola, tá? As causas internas, pedagógicas e administrativas da violência escolar são tão importantes quanto as externas, de ordem econômico-social. Amarrou o conceito, amarradinho, né? Olha lá, ó, interna é a responsabilidade nossa. Às vezes está tendo uma determinada violência, por quê? O aluno não está aprendendo, a gente não está sabendo utilizar a pedagogia, ou não está sabendo administrar, gerenciar a parte da escola. São tão importantes quanto as externas, de ordem econômico-social. O aluno que chega pensando que está passando fome, o aluno que chega vendo o pai dele chegar drogado dentro de casa e bater na mãe, às vezes, né? Olha como que esse aluno chega na escola. Ele chega com a força do ódio, né? Então cabe a nós pararmos para pensar um pouquinho sobre isso. Ó, a D casou bonito, hein? Ó, casou bonito. Ah, prof, mas você não leu aí. Vamos ler aí. Uma comunidade violenta exerce um impacto negativo na escola, mas uma escola pacífica não consegue exercer influência positiva sobre sua comunidade. Não, aqui um está negando o outro, né? Então, tá fora. Então a 15 fica a letra D. Seguimos! Será que agora vai começar a pegar? Agora é a hora que começa a chegar aí o Lemov, né? O Mantuan. Vamos ver se eles vão aparecer aqui. Ó. 16. Ao discutirem os desafios da escola e de outras instituições diante da juventude atual com foco em uma educação voltada à participação democrática, Costa e Vieira afirmam que na adolescência o ser humano necessita. O que o ser humano necessita? Né? O que será que ele vai necessitar? Ser respeitado em seu ensimesmamento. Bom, eu já nem sei o que é isso, eu já jogo fora. Tá? Que é onde se dá o desenvolvimento pessoal, o mito da grupalidade de um traço comum. Tá? Então, isso aqui para mim já era. B. Ter garantido seu protagonismo político e subjetivo, o que demanda o livre-arbítrio irrestrito, para que exerça a autonomia plena que lhe é característica. Então, livre-arbítrio irrestrito. Não, também não é assim, né? Não pode sair fazendo qualquer coisa, penso eu dessa forma, né? Pertencer a um mundo próprio, onde possa, ainda que por algumas horas, subtrair-se do controle externo de seus pais e demais educadores. D. Ser direcionado por meio de estratégias preventivas e contestacionistas a fim de controlar e formar sua conduta no sentido de atuação social dele esperada. Então você vê que aqui já começa a dificultar. Ter seu tempo livre preenchido por formas organizadas de participação que possam sobrepor-se ao associativismo natural dessa fase da vida. Então, e aí, turma? Então aquelas duas deu para excluir. Agora você pega essas três, né? Que afirma na adolescência
o ser humano necessita, e aí o correto é a letra C, tá? Então anote no seu material. A adolescência, o ser humano necessita pertencer a um mundo próprio, o mundo dele, onde possa, ainda que por algumas horas, subtrair-se do controle. Então, ele pode dar uma derrapada, ele pode dar uma bobeada, ele pode fugir às regras em algum momento. Do controle externo dos seus pais e demais educadores. Então, essa é a alternativa correta, essa é a filosofia, né, de que trata essa participação democrática pensando no aluno protagonista, tá bom? Questão 17. Em uma aula de matemática, a professora Karen identificou uma resolução equivocada que um aluno apresentou a partir de uma situação-problema proposta à turma. Ela então disse aos alunos, abre aspas, estou muito feliz por ter visto esse erro. Vai me ajudar a conseguir ajudar vocês. Eu faço muito isso em aula, principalmente nos conceitos de biologia, né? Eu elogio o aluno até pelo erro dele. A partir da perspectiva de Lemov, essa fala pode ser entendida como? Letra A. Inadequada, pois para evitar que os alunos fiquem na defensiva é necessário fazê-los acreditar que não erram? É isso? Você vai querer criar aluno louco? Que quando errar lá na frente, quando sair da escola, morre? Tem muita gente que cria esses alunos. Não podemos. Temos que apontar os erros. Só que tem que saber apontar o erro, tá? Letra B. É adequada, pois se alinha a uma cultura de sala de aula que respeita, normaliza e valoriza o erro. Tá aqui, ó. É o que a gente está fazendo aqui no momento, né? Então, assim, o meu erro nas questões de PEB 2 vai favorecer muita gente aí. Por quê? Vai analisar o meu erro. E o meu erro vai me dar mais potência para melhorar. É isso que o Lemov fala. Inadequada? Não, tá certo fazer isso. Inadequada? E adequada, pois minimiza o grau em que o aluno sentiu que errou, desviando o foco do erro. Aqui que tá errado, ó. Desviando, então ele até minimiza o grau, né, do aluno sentir que errou. Então é diferente de você chegar e falar assim, putz, você errou. Não, fala assim, meu, olha só, ele colocou essa questão errada, mas que vai ser show para poder tirar a dúvida da galera. O aluno já vai falar assim, nossa, olha, o meu erro está sendo valorizado até. E aí todo mundo aprende, né? Então, desviando o foco do erro? Não vai desviar o foco do erro. Então a gente fica aqui, ó. Adequada, pois se alinha à cultura de sala de aula e respeita, e normaliza e valoriza o erro. Será que a 18 está aqui embaixo? Chego na 18. Olha o tamanho da 18, ó. Vou ter que ler e depois sair marcando aqui com vocês, tá bom? Então vamos lá. Lemov afirma que sempre haverá uma lacuna entre o que o professor ensinou e o que o aluno aprendeu. Ó, deixei até a lacuna aqui, ó. Daí a necessidade de que haja técnicas para verificação da compreensão dos alunos durante o processo de ensino-aprendizagem. Olha lá. Em suas recomendações a esse respeito, o autor defende o quê? O que ele defende? Então vamos lá. Então, ensinei para o meu aluno, aí o aluno aprendeu, só que aí eu fico uma lacuna, né? Como que o Lemov vai articular isso? Como que nós vamos articular isso?
Diante de uma sala de aula, deve-se procurar observar o máximo de coisas possível, o que permite maior monitoramento do desempenho dos alunos do que se prestarmos atenção a poucos aspectos. Nada a ver. B. A memória de trabalho nos permite fazer anotações mentais sobre o desempenho dos alunos, garantindo que nossa atenção cubra de forma eficaz as diversas movimentações concomitantes de uma sala de aula. Mentira! A memória de trabalho é aquilo que a gente faz rapidamente, dirigir um carro, sem ter muito recurso de armazenamento no nosso cérebro. O ato de percorrer a sala de um lado para o outro, observando o que os alunos estão fazendo durante a atividade, deve ser evitado. Mentira. Mentira, né? Pois os desencoraja a fazer um melhor trabalho. A gente tem que circular pela sala. D. Manter uma observação ativa é uma boa forma de avaliar o progresso dos alunos, o que implica decidir intencionalmente o que procurar e manter a disciplina na busca do que se priorizou. Essa tá boa. Fazer registros escritos durante a aula sobre o desempenho dos alunos sobrecarrega a memória de trabalho e desvia o professor do foco do seu planejamento, revelando-se uma conduta contraproducente. Aqui não é a memória de trabalho, né? Então, tá fora aqui. Então a gente fica com a letra D. Manter uma observação ativa é uma boa forma de avaliar o progresso dos alunos, o que implica decidir intencionalmente o que procurar e manter a disciplina na busca do que se priorizou. Então, aqui o Lemov relativamente tranquilo. Então, acredito eu que para a próxima nossa de Lemov vai estar tranquilo também, hein? Vamos pensar assim. 19, Mantuan. Mantuan me deu um couro, né? É bom para aprender. Questão 19. Assinale a alternativa que apresenta uma asserção correta e coerente com os argumentos de Mantuan sobre a inclusão escolar. Olha lá. Questãozinha que a gente fez nas nossas aulas de Mantuan, né? Então, o argumento dela de inclusão. Os alunos com deficiência devem ser considerados a partir da categoria do aluno abstrato que permite compreendê-los de forma mais igualitária. Isso aqui não existe. Categoria de aluno abstrato. Não tem nada disso. A igualdade deve ser tomada como parâmetro inclusivo e fixada como norma, garantindo uma escola que reforça o que seus alunos têm em comum. Não, né? Não tem nada a ver isso, né? A gente não quer uma escola homogênea, nós queremos uma escola heterogênea, então não é ficar comparando o que eles têm em comum. Fora. A adoção de currículos adaptados é imprescindível. Já está errado. Para que a criança com deficiência possa ser integrada à escola comum, sem que haja prejuízo para os demais alunos. Todo mundo marca essa, tá fora. Essa aqui é o básico que não podemos perder. Não tem nada a ver. As diferenças devem ser naturalizadas em seu caráter definitivo, a fim de que possam ser efetivamente respeitadas e toleradas. Olha isso, nada a ver. Diferenças devem ser naturalizadas, não, e toleradas, não. A inclusão escolar deve atingir todos os alunos e ser radical, idêntica à nossa questão da nossa aula, no sentido de exigir uma verdadeira mudança no paradigma educacional. É a Mantuan, é o que a gente viu, essa aqui foi de boa. Ponto. 20. Para fechar. Linda questão. Feedback.
Ao apresentar o passo a passo de um feedback corretivo que seja efetivo, o William, 2005, defende que, como primeiro passo, é uma boa estratégia. O que é bom fazer para dar um feedback corretivo? Vou fazer o primeiro feedback do meu professor, que eu sou o diretor, ou que eu sou na condição de supervisor, eu vou fazer um feedback, né? Eu pesquei ali um monte de coisinhas e eu vi um monte de coisa errada, vi coisas corretas também. Aí eu vou lá e vou com voadora no que está errado? Não. Primeiro eu vou apontar a parte positiva, né? Eu vou inflar o ego da pessoa. Eu vou proporcionar o positivo para o meu professor, para o meu diretor, para o meu assistente, enfim. É assim que a gente faz, para a gente ganhar a confiança deles. Depois, num segundo momento, eu vou dando um feedback negativo ali, né, a fim de construir para a gente poder potencializar e melhorar, tá? Aí a gente faz ele de forma corretiva. Mas uma boa estratégia é dar um feedback positivo. E aí a gente fica com a letra A. Área B. Manter o foco na personalidade do colaborador. Apresentar a crítica de forma direta. Discutir o problema coletivamente. Reduzir a exigência imposta. Então, o que a gente discutiu no livro? Ele está me dando pistas aqui também. Ó. Foi discutido feedback. Ele deveria ter posto outros feedbacks aqui, mas ele foi bonzinho, né? Ele poderia ter posto os furos do balde lá, que a gente estudou, tá? Então, turminha, fechando aqui a nossa correção de PEB 1, peço para se inscrever no canal. Ficou grande o vídeo, peço 1000 desculpas para vocês, mas é para o nosso aprendizado, tá? E tamo junto. Quais são as minhas conclusões aqui, neste momento? Fizemos 4 análises de prova. E dessas 4 análises, né, eu percebi que cai questão de PEB 1 em PEB 2 e de PEB 2 em PEB 1. Eles estão pegando isso. Então, assim, tomara que esse vídeo não chegue para eles, fique só entre nós e vamos espalhando para os colegas, porque é através dessas provas que a gente vai evoluir na aprendizagem. Só que eu repito olhando para vocês aqui, não adianta nada você só escutar aqui e não anotar no seu caderninho. Tem que ter um caderninho para anotar. Para, no sábado, você pegar o seu caderninho de anotação e fazer as suas leituras, ok? Turma, fico por aqui. Um forte abraço a todos. Se inscrevam no canal e até lá. Fui. Um beijo.